Olá, meus amigos, e bem-vindos a este canal para mais um estudo da Palavra de Deus. Como vocês sabem, o meu nome é David Vicente e hoje eu trago algo muito prático que vos vai ajudar na vossa vida. Hoje quero-vos falar acerca de princípios práticos para nós vencermos na vida. Será interessante, mas fica por aqui para ouvir aquilo que eu tenho para te dizer. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Muitas vezes nós achamos que as nossas vitórias, elas dependem exclusivamente e unicamente de uma ação direta de Deus na nossa vida. Achamos que tudo é sobrenatural, que é o sobrenatural sobre nós. Ainda que sejamos pessoas espirituais ligadas a Deus, nós vimos perceber uma coisa: Deus trabalha por princípios. Deus é um Deus de princípios. E quando lemos a Bíblia e quando escutamos a palavra de Deus, nós sempre conseguimos encontrar um Deus que se move por princípios no sentido de ajudar aqueles que são os seus filhos. E hoje eu quero-vos falar acerca de alguns princípios que, se nós os colocarmos em práticos, eles ajudar-nos a alcançar vitórias e a vencer na vida. Mas antes disso eu gostava de ler para vos mostrar aquilo que a Bíblia está a dizer. O livro de Lucas, capítulo número 14, versículo 28 a 31, diz o seguinte: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não o podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 ele pode ir ao encontro daquele que vem contra ele com 20.000? Então a Bíblia é clara para dizer que é necessário princípios. Deixa-me dizer-te de uma forma muito clara e muito simples e também muito direta: Deus não vai mover uma palha em relação àquilo que é a tua e a minha responsabilidade de fazer. Por outro lado, Deus moverá o céu e a terra para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Sabem, nós não somos robôs ou autómatos para fazer simplesmente aquilo que nos mandam para fazer sem pensar. Não. Deus dotou-nos de capacidade intelectual para nós conseguirmos pensar e perceber aquilo que é necessário fazermos para que, fruto disso, possamos alcançar algumas coisas na vida. O primeiro princípio que eu tenho para vos mostrar neste vídeo é que, se tu queres ter vitória na tua vida, tu precisas ter estrutura e organização. A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo número 33, em que Deus estava a dizer para Moisés para ir, para conduzir o povo. Moisés diz: Senhor, não, eu não quero ir se tu não fores comigo. E sabem, Deus atende ao clamor de Moisés e Deus diz que iria com Moisés. E a Bíblia diz claramente, e a Bíblia mostra, e é isso que eu quero que tu percebas como princípio. Se nós lemos a partir do capítulo 33 do livro de Êxodo até o final, e todos os 27 capítulos do livro de Levítico, ainda com mais 10 capítulos do livro de Números, estamos a falar no total de 44 capítulos, onde a única coisa que Deus está a instruir é sobre princípios de organização e de administração. Então, se Deus tem necessidade de passar para o seu povo princípios de organização, de estrutura, de administração, de regras, de direitos, de deveres, Deus estava a falar sobre a necessidade de criar uma estrutura administrativa, de organizar a questão do tabernáculo, quem cuida, quem carrega, quem desmonta, quem ministra, quem assiste. Se Deus trabalha sobre princípios de autoridade, quem é que manda, quem é que faz, se Deus revela prioridades, quem é o primeiro que sai, qual é a última tribo que sai, como é que nós achamos que a nossa vida pode ser levada de qualquer maneira? Se Deus, o Senhor dos céus e da terra, se Deus gasta, entre aspas, 44 capítulos da Bíblia só para trazer estrutura e organização, tu achas que tu podes levar a tua vida de qualquer maneira? Tu achas que podes conduzir a tua vida sem princípios? Tu precisas de estrutura, tu precisas de organização. E este é o primeiro princípio.
tu precisas para alcançar vitória na tua vida, estrutura a tua casa, estrutura a tua vida, organiza-te para que tudo possa ir bem. Deus não trabalha no meio da desorganização. Deus o que faz é muitas vezes agarra naquilo que está em caos e Deus traz ordem ao caos. Para quê? Para que fruto da organização daquilo que era antes o caos, que agora está em ordem, possa haver avanço e progresso. O segundo princípio que é necessário nós pormos em prática na nossa vida, adquirirmos para vencer na vida, é planear e ter objetivos. Se o primeiro é preciso estruturar e ter organização e percebemos que Deus é um Deus que estrutura para que o povo possa ir bem, o segundo princípio é que nós precisamos planear para ter objetivos concretos. Sabem, nós não somos ou não devemos ser aquele tipo de pessoas que é levado com qualquer vento de doutrina, que somos levados por qualquer estação emocional. Nós deveríamos nos sentar, perceber o que temos para construir, analisar as nossas possibilidades e a partir daí traçar uma meta, traçar um objetivo. Porque andar para além da nossa capacidade é andar na direção da derrota. Ir para além das nossas capacidades é estarmos a caminhar na direção do sofrimento. E Deus não quer isso. Então o que Deus te diz, e foi o texto que nós lemos, antes de construir uma casa, verifica se tens possibilidades a construir. Para que não venhas a não acabar o projeto e todos venham a gozar da tua situação. Então o que Deus está a dizer é, verifica a tua possibilidade, verifica as tuas condições e avança na medida das tuas possibilidades. Ainda que a Bíblia diga num outro contexto, se formos fiel no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. Ou seja, não queiras construir para além da tua própria capacidade. Tens condições para o fazer, tens condições para realizares ao ponto do emocional, fruto de não conseguires ter alcançado ou finalizar, venha a prejudicar-te. Sabe qual é o grande problema da igreja? É que a igreja, durante anos, a igreja tratou o ser humano simplesmente como um ser espiritual. Mas nós, enquanto seres humanos, somos também biológicos, somos seres sociais, somos seres psicológicos, carnais até no sentido que vivemos na Terra, e também somos espirituais. Então há que perceber, sim, somos seres espirituais no sentido de Deus está connosco, Deus guarda, Deus dá-nos inteligência, mas temos de ser seres no sentido humanos, se assim podemos dizer, para pôr em prática aquilo que Deus deixou na sua palavra como princípios. Deus não é o Deus da desordem, Deus é o Deus da ordem. Deus agarra na desordem e põe em ordem para quê? Para que fruto dessa ordem se possa avançar. Quando Deus instrui a Moisés e quando Deus gasta 44 capítulos a falar de estrutura e organização, era para quê? Para que fruto dessa ordem o povo pudesse avançar na direção daquilo que seria o seu destino final. E só assim se consegue alcançar destino, só assim se consegue alcançar a paz e aquela tranquilidade a nível profissional, a nível espiritual, a nível emocional, quando estamos estruturados e quando sabemos quais são as nossas possibilidades. Então põe isto em prática e avança na tua vida. Terceiro lugar, um outro princípio que eu quero deixar é: fala a verdade até o limite máximo onde pode ser bênção. Ou seja, não precisas de mentir. O que eu quero dizer, e eu sempre defendo isso, é: tu não precisas falar todos os detalhes. Os mínimos detalhes e às vezes as coisas que são pessoais, guarda-as para ti. Porque quem está a ouvir pode não ter estrutura suficiente para te ajudar ou para saber ouvir aquela notícia ou aquilo que tu estás a dizer. Então, fala a verdade até o limite máximo onde isso pode ser bênção. Alguns podem dizer: o que é que tu queres dizer com isso? Você lembra-se quando Deus mandou o profeta Samuel ir à casa de Jessé ungir o futuro rei de Israel? O que é que Samuel disse? Samuel disse para Deus: Senhor, então, mas se eu for lá ungir o futuro rei de Israel e Saúl vier a saber, com certeza ele vai perseguir-me e eu vou ser morto. E Deus diz: então olha, leva antes um animal e vai sacrificar. O que é que a Bíblia está a dizer? A Bíblia está a dizer: guarda a verdade para quem merece a verdade. O que a Bíblia está a dizer é: não tens de mentir, mas também não tens de revelar toda a verdade. Lembra-se da história da mulher que tinha perdido o filho, ela vai ter com o profeta? Vem o marido e pergunta: onde é que tu vais? E ele diz: vou ao profeta, vou ao homem de Deus. Então, mas hoje não é dia de ir ao homem de Deus. Está tudo bem? Ela diz: tudo vai bem. Quando vem o assistente pergunta àquela mulher: vai tudo bem contigo? Ela diz: vai tudo bem. Ou seja, ela guardou a parte da verdade para ser revelada no momento certo.
Tu não tens que dizer tudo aquilo que vai contigo. Ok? Fala a verdade até o limite máximo onde pode ser bênção. Porque aquilo que para ti pode ser bênção, fruto da tua verdade, pode ser para outros confusão. Porque às vezes o homem natural não entende as tuas decisões espirituais. E quem tem princípios bíblicos e de Deus tem que os pôr em prática, mas não pode permitir que esses princípios venham a prejudicar outros. Então guarda a tua verdade, guarda para ti, até ser tempo de a revelares. O quarto princípio que eu tenho para ti é: não desistas. Não desistas perante a circunstância. Não te entregues, seja qual for a tua situação. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10, e isto é um princípio prático: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, se no dia da tua aflição tu não permaneces firme naquilo que são as tuas convicções, então tu estás simplesmente a desistir e o problema vai acabar por te engolir, sufocar ao ponto de tu dizeres: não vale a pena, eu desisto. Não faças isso. Não desistas. Sabes porquê? Porque o maior está contigo. Não desistas e não permitas que as circunstâncias à tua volta tragam sobre ti uma emoção de derrota em que tu dizes: eu não sou capaz, eu não presto, eu não valho. Não permitas isso. Tu és valoroso, tens Deus do teu lado e tu vais conseguir. Sabem, a medicina diz que 98% das enfermidades que o ser humano sofre, elas são do foro psicossomático. O que é que eu quero dizer? É que se a pessoa alimenta depressão, se a pessoa permite que fique angustiada ou desanimada, provavelmente isso irá produzir uma defesa imunológica baixa. Então, não permitas que a tua defesa fique baixa ao ponto de ficares enfermo ou os problemas virão. Anima-te, esforça-te, fortalece, Deus está contigo. Provérbios 17, 22 diz: o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então, alegra o teu coração. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, alegra-te. É por isso que Deus dizia a Josué: esforça-te e tem bom ânimo, alegra-te no Senhor. Porquê? Porque um espírito abatido seca os ossos. Começamos a secar por dentro, as emoções corroem-nos, começamos a ficar deprimidos, angustiados, desanimados, sem razões para viver. Não, adota este princípio. Por muito pior que a situação à tua volta seja de má, ou seja, sem esperança, anima-te em Deus. Porquê? Porque acima da tua situação de desespero está um Deus que é a tua fonte e que te pode ajudar. O quinto princípio é: o que semeias, tu colhes. O que tu plantas, tu recebes de volta. O que tu entregas, é-te devolvido. Então nós sabemos isto muito bem, é prática comum na nossa vida. Semeamos alegria, colhemos alegria. Semeamos simpatia, as pessoas recebem de braços abertos. Somos pessoas afáveis, toda a gente vem ter connosco. Mas se semeamos indiferença, ficamos à parte. Então o que nós semeamos, nós colhemos. Mateus capítulo 7, versículo 12 diz: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. Gálatas 6, 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então a minha pergunta é: o que é que tu estás a plantar na tua vida como princípio para que venhas a receber mais tarde? Se no meio da tua circunstância difícil tu plantas desânimo, o que é que tu vais receber mais à frente? Portas fechadas, dificuldades. Mas se no meio da tua circunstância tu insistes em plantar alegria, tu insistes a plantar a tua fé, tu insistes em plantar: ok, eu sei que Deus vai lá estar, eu sei que Deus não me desampara, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se é isso que tu plantas, o que é que vais colher? Vais colher o resultado da tua sementeira. E sabem, deixa-me dizer-te o seguinte: plantar é opcional, mas colher é mandatório. Plantar não é a tua opção, mas quando plantas, tu colhes. E colhes sempre na proporção daquilo que tu plantas. Então, se queres vencer na vida, planta. Planta aquilo que tu queres ver, ok? Porquê? Porque isto é bíblico. E a Bíblia diz exatamente isto. É a lei da sementeira. Como é que tu podes querer ter vitória na tua vida se tu não aplicas princípios que te levam à vitória? Aquilo que nós temos estado a falar é que existem princípios que são importantes, dados por Deus, que juntamente com a nossa parte espiritual e a nossa parte prática, eles serão importantes para nos ajudar a vencer. Então, o primeiro princípio que eu falei é a questão da estrutura e organização. Estrutura-te, organiza-te. Segundo princípio, define objetivos. Terceiro princípio, ser verdadeiro, fala a verdade.
Não te desvies por um lado e para o outro. Permanece fiel naquilo que tu acreditas. Em quarto lugar por muito que a circunstância seja difícil, resiste, insiste, persiste a estar em teu lado. E em quinto lugar sementeira. Aquilo que tu semeias, tu colhes. Então, aplica os princípios à tua vida e tu verás como a tua vida vai mudar. Deus é um Deus espiritual, mas é um Deus de princípios. Aplica os princípios e vais vencer na vida também.